Meus irmãos, a paz do Senhor, aqui quem vos fala é o presbítero irmão Valmir Santos. É sempre um prazer, um privilégio estarmos juntos pelas manhãs para meditarmos na palavra de Deus. Hoje, uma manhã de segunda-feira, 1º de julho de 2019. Hoje o Café com a Palavra, nós vamos falar sobre o caminho de Caim. Mas antes eu quero mandar um abraço especial para o Vanderlei, e também para a Marisa, sua esposa, também para os filhos Mateus e Cauã, lá na Fazenda Paraíso. Um forte abraço, Vanderlei, que Deus abençoe você e toda a sua casa, sua esposa, a irmã Marisa, e os filhos, que Deus continue estendendo as mãos sobre a vida de cada um de vocês, tá certo? Que Deus continue nos ajudando sempre a seguir avante, tá certo? Um forte abraço, Deus abençoe a todos vocês. Também mandar um abraço para o irmão Jeová, Jeová, sua esposa, lá na cidade de Bugres, na Espanha. Deus abençoe, meu amado irmão, que o Senhor continue estendendo as mãos sobre a sua vida, tá certo? Também mandar um abraço para o nosso amigo e irmão em Cristo Jesus, o nosso irmão Fernando. Um forte abraço, Fernando, que Deus continue abençoando vocês. Também para o nosso amado irmão Jair, um forte abraço, irmão Jair, sua esposa, a irmã Angelita, Deus abençoe vocês, tá certo? Também para a irmã Esther, Deus abençoe a toda a família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, hoje o Café com a Palavra nós vamos falar sobre o caminho de Caim. 1 João, capítulo de número 3, versículo de número 11 e 12, nos diz assim: porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nós amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno, e matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as do seu irmão justas. Meus irmãos, a Bíblia Sagrada nos ensina os passos da vida deste homem por nome Caim. A Bíblia nos ensina que ele foi tomado por inveja, por ódio. Meus irmãos, o ódio faz o homicida, e nenhum homicida tem parte no reino de Deus se ele não deixar este mau caminho. A Bíblia diz em Judas, na breve carta de Judas, no verso 11, dizendo: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. Meus irmãos, não exatamente o que ocorre com muitos, mas o que aconteceu nos primórdios da raça humana. Caim, ele foi ferido pelos constantes êxitos espirituais do seu irmão. Já não suportava mais. Por isso ele acabou por matá-lo, dolosa e traiçoeiramente. A Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 4, no versículo de número 8, dizendo: e falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Não são poucos os homens, mulheres e adolescentes e até mesmo crianças que, deixando-se contaminar pela inveja e pelo ódio, estão a trilhar o caminho de Caim. Mas a advertência do apóstolo Judas não deixa esperar, meus irmãos. Ele disse: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. Meus irmãos, é muito importante nós ensinar o comportamento para as nossas crianças e ensiná-los a palavra de Deus, para que eles possam ser livres desse sentimento maligno.
nascimento de seu primogênito, Eva ofereceu um sacrifício de louvor e gratidão a Deus. Em Gênesis 4:1, ela disse: alcancei do Senhor um varão. Meus irmãos, ela recebia a criança como prova de que sua iniquidade fora perdoada. Talvez até tivesse conjecturado estar ali em seus braços, aquele que viria a esmagar a cabeça da serpente. Como nossa bondosa mãe Eva estava enganada. Aquele bebezinho cujo nome significa adquirido ou esperado, viria a esmagar não a cabeça da serpente, mas a do seu próprio irmão. Que triste, meus irmãos, este cenário. Meus irmãos, tudo começou quando ambos resolveram apresentar as primícias do seu trabalho ao Senhor. Meus irmãos, pensam alguns comentaristas que o Senhor rejeitou a oferta de Caim por ter sido esta uma oferenda vegetal. Meus irmãos, e não cruenta como a de Abel. O Senhor, porém, jamais olhou para a espécie de oferta, mas sempre atenta para a qualidade do ofertante. Além disso, na festa das primícias, requeria Jeová dos filhos de Israel os frutos da terra, e não os primogênitos dos animais, em Êxodo 34:22. O Senhor disse a Caim, ao ver ele descaído semblante, e disse: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Meus irmãos, tivesse Caim subjugado o seu ódio, não somente seria aceita a sua oferta, como ele próprio também tornar-se-ia aceitável diante de Deus. Mas agora, ainda que viesse ele a oferecer sacrifícios de sangue, far-se-ia abominável diante do Eterno. Meus irmãos, já tomado pela inveja e por um ódio incontrolável, Caim matou traiçoeiramente a Abel. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Meus irmãos, o primeiro assassinato teve como cenário o campo, que desde aquela época vem sendo marcado por violentas e inexplicáveis lutas. Meus irmãos, o motivo para tantas mortes não é propriamente a posse da terra, e sim o ódio que Caim ainda não conseguiu controlar. Meus irmãos, não podemos cair neste engodo, neste erro. Não podemos entrar neste cenário perigoso, movido pela raiva, pelo ódio, pela inveja. Meu irmão, não deixe o seu coração odiar o seu irmão. Não deixe mais que um sentimento lhe tranque para que você não mais dialogue, não converse mais benignamente com alguém. Não faça isso. Dobre os seus joelhos agora mesmo. Se esse sentimento tem tentado te tomar posse, dobre os seus joelhos a fim de que o Senhor Jesus, através de seu sangue, limpe-lhe o seu coração
e tire toda a raiva, toda a ira. Faça isso e você será liberto deste mal. Meus irmãos, o caminho de Caim, por conseguinte, é a alternativa gerada pelo desamor, pela incompreensão e pela intolerância. Meus irmãos, é a inveja que leva ao ódio e o ódio que induz ao homicídio. Nós temos visto nas redes sociais muitas barbaridades, muito ódio, muitas mortes, gerada pela raiva, pelo ódio, pela inveja. Esse sentimento não pode tomar conta da sua vida. Meu irmão, muitas vezes é preciso sofrer o dano para não cometer tais coisas. E o Senhor Jesus nos ensinou isto. Meus irmãos, Caim matou seu irmão Abel, embriagado pelo ódio e tendo por entorpecente a inveja, ele mata o seu irmão. Meus irmãos, ele, inquirido por Deus, ele saiu-se como uma evasiva que ainda hoje acha-se até mesmo nos lábios de muitos que se dizem servos de Deus. Meus irmãos, foi esta a resposta que Caim deu ao Senhor quando ele procurou a Caim por Abel. Quando o justo juiz lhe inquiriu acerca de Abel, ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Meus irmãos, esta expressão em hebraico, traduzida por guardador, é shamer. Meus irmãos, e é bastante significativa. Evoca em outras coisas, outros substantivos: guardar, protetor, mantenedor, reverenciador. Meus irmãos, tudo isso deveria ser Caim em relação a Abel, seu irmão. Mas deste não passava agora de um desalmado algoz. Meu irmão, guarde e protege o seu irmão. Você tem feito isso? Você tem cuidado, ajudado o seu irmão nas horas difíceis de tribulações? Ou você tem o matado pouco a pouco com o seu ódio, com a inveja, com incompreensões? Não faça isso. Não se esqueça, meu irmão, minha irmã, você é o guardador do seu irmão. Meus irmãos, tal incumbência é pessoal e intransferível. Meus irmãos, de repente percebe o assassino quão vulnerável tornara-se ao matar o seu próprio irmão. Daquele momento em diante, qualquer pessoa que encontrasse teria o direito de vingar o sangue de Abel. Mas a fim de evitar que isso viesse a acontecer, pois a lei do olho por olho, dente por dente, ainda não havia sido decretada, o Senhor faz um sinal em Caim para que sua vida fosse poupada. Não sabemos que sinal era. A Bíblia limita-se a escrever: e pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse qualquer que o achasse. Meus irmãos, nós vemos aqui que Caim foge da presença de Deus. Em
hebraico, a palavra usada para sinal é ot, que em outras coisas denota marca, indício, e assim por diante. Ali estava a marca do homicida, o indício de que um crime fora praticado, o estandarte do sangue inocente e a mensagem dramática de um Deus que, conquanto vingue os justos, tudo faz para levar o culpado ao arrependimento. É isso que Deus faz. Meus irmãos, o sinal que o Senhor Deus imprimiu em Caim funcionou como um admirável e sintético código penal. Todos os que para ele olhassem conscientizar-se-iam de que nenhum crime haverá de ficar impune diante de Deus. Caim, fugindo da presença do Senhor, ele migrou para a região de Nod, onde fundou uma cidade a qual deu o nome de seu filho Enoque. Tinha começo ali, bem ao oriente do Éden, uma civilização que, embora brilhante, seria marcada pela violência e por um materialismo extremamente, bem extremo. Meus irmãos, Tubal-Caim fez-se notório por dominar a técnica metalúrgica. Sem dúvida alguma, foi ele também o primeiro armeiro da história. Logo a seguir temos o Cântico da Espada, que seria entoado por seu pai Lameque, um homem de um coração completamente maldoso. Certo dia, o bígamo Lameque, meus irmãos, conclama suas esposas e recita-lhes um poema que ficaria conhecido como o Cântico da Espada. Ada e Zilá, ouve a minha voz, vós mulheres de Lameque. Escutai meu dito, porque eu matei um varão por me ferir e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. Meus irmãos, desde Caim o mundo continua o mesmo. A cada assassinato entoa-se um cântico de Lameque. Haja vista as músicas de rock e funk que incitam os jovens às drogas e à violência. O mandamento divino, porém, é: amai-vos uns aos outros. Só há um caminho para se fugir do caminho de Caim: é amar ao próximo como a si mesmo. Esta é a lei e os profetas. Quem não ama ao semelhante jamais poderá viver como discípulo de nosso Senhor. Você ama seu irmão? Você está pronto? Louvado seja Deus. Meu irmão, não deixe levar pela inveja, pelo ódio. Curve-se diante de Deus e considere a todos como superiores a si. E você verá como o amor de Deus será derramado em seu coração. Meu irmão, que Deus abençoe a todos vocês. A semana está começando, o mês está começando. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.